pessoal, dando continuidade às nossas aulas de biologia, a gente está nos temas finais, do que eu acredito que seja o módulo 1 de importância, tá bom? Bom, hoje nos toca falar de morte celular. E aí você fala assim, Marcos, cara, morte celular eu já lembro de uma coisinha, a tal da apoptose. Principal, né? Sim, mas tem uma outra também que a gente tem que saber. Então, no contexto geral, o que seria a morte celular? O que vocês poderiam me dizer? Mas, Marcos, eu preciso saber a definição? Não tanto, mas eu gostaria de saber de vocês o que vocês sabem de morte celular. Alguma coisinha? Bom, lembrem sempre, morte celular é quando a gente perde uma estrutura de fato. Perde a estrutura, perde a função e, literalmente, a gente tem quando o dano, quando a gente tem um dano intenso. Tá bom? Então, a primeira coisa. A partir desse dano, alguma coisa que seja mais intensa, a gente não consegue reparar esse tecido ou essa célula. Então, a gente perde completamente a função. Tá? Ou seja, como se fosse uma casinha. Imagina uma casinha. Essa janelinha e aqui o teto. Ó. Tetinho, no chão. Pense assim, que eu faço pequenos danos. Quebrei aqui o teto, quebrei aqui. Fiz pequenos danos, de forma geral. De certa forma, eu consigo reparar, né? Agora imagina que eu venho com um carro aqui um carrinho e partir a casa mesmo. Bom, literalmente, não consigo praticamente voltar ao normal. Então, não tem irreversível. É isso que a gente tem que saber, tá? E aí que a gente tinha falado antes. Esses tipos de danos, estou falando danos, mas o espanhol é dano. A gente tem dois principais. Um a gente sempre já lembra, apoptoses. Agora sim, apoptose. E o segundo, vocês lembram qual que é? A maioria das pessoas geralmente esquece, né? Mas anota aí, dorme não. A gente tem um tipo de dano de necroses. Quando vocês chegarem em imunologia, vamos estudar mais aprofundadamente isso, tá? Mas aqui a gente vai falar só no que é básico para a biologia de fato. Então, vamos lá. A apoptose, a programação. Então, a morte celular programada. A maioria já sabe, né? Ou seja, é literalmente uma morte controlada. Vou eliminar as células danificadas ou danificadas sem prejudicar as, pode anotar, células vizinhas. Marcos, explique-se melhor. Entendi não? Pessoal, é literalmente você controlar o que quer literalmente matar. Então, por exemplo, eu posso eliminar células velhas, eu posso, por exemplo, eliminar células com DNA que está mutado ou alterado, beleza? Por exemplo, desenvolvimento embrionário, quando tem a separação, por exemplo, de dedos. Então, são coisas simples. E o que ocorre de fato? Você tem que entender assim. O que acontece? A célula fica mais pequena. Então, a célula, primeiro, ela fica mais pequena. Está pequenininha. E aí vai aparecer uns buraquinhos nessa célula. As chamadas protuberâncias. Certo? Então, apareceu as protuberâncias. Quando aparecem essas protuberâncias, vocês têm que pensar isso aqui, ó. Como se esse núcleo dessa célula ele estivesse se dividindo. Ou seja, núcleo se fragmenta.
Então, fragmentei meu núcleo. O que eu quero dizer com isso? Que assim que eu fragmentar o meu núcleo, eu vou ter como consequência, ou como um dos processos, a gente vai ter corpos, ou seja, estou formando corpos apoptônicos. Max, espera aí, então daí que vem o nome da palavra, apoptose? Exatamente. E, ao formar isso, eu vou ter como consequência a fagocitose pelos macrófagos. Tá bom? Então, é isso que a gente tem que saber inicialmente. Então, o processo inteiro. Opa, coloquei errado. Borracha não quer ir? Está selecionado. Tá, então, o processo inteiro a gente já sabe como que acontece. Tudo bem? Então, não esqueça. A gente tem... Deixa eu ver se agora vai. Tá, agora sim. Então, de novo, ó, processo inteiro. A gente tem processo de acontecimento. Se ela ficou pequena, vai ter os chamados Blaeprin, ou as protuberâncias. O núcleo, quando ele, a princípio, sofre esse processo de protuberância, ele vai ficando mais pequenininho. Ao ficar mais pequeno, ou seja, ele se fragmenta, vai ser cortado. Tá? E fragmentou, vai formar os corpos apoptóticos que, a princípio, os macrófagos vão fagocitar. Tá bom? E, de certa forma, eu posso dizer que a célula explota? Não, célula não explode. Você pode colocar como explota. Então, conceito importante, célula não explota. Tá? Tudo bem? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que saber. E a necrose? Vocês lembram que a gente falou de necrose também. O que eu tenho que saber? Bom, necrose é uma morte acidental. Certo? Então, uma morte acidental. O que eu tenho que saber? Marcos, é acidental. Por quê? Quem causa isso? Você pode dizer que é uma lesão grave e irreversível. Então, quando a gente tem uma lesão grave e irreversível. Exemplos: infarto agudo no miocárdio, queimadura, falta de oxigênio, qualquer tipo dessas coisas. Não é o mais importante saber o exemplo, tá? De fato, o que a gente tem que saber? Como ocorre? E aí é diferente, ó. A célula aqui, ela se incha. A célula se incha, fica gordona. Ao se inchar, ela é danificada por quem está produzindo essa energia, por mitocôndrias, que é o que faz a nossa produção. Então, produzido pelas mitocôndrias. Quando acontece isso, a membrana se quebra. Ou você pode dizer a membrana fica rota ou se rompe. Tudo bem? E quando a membrana se quebrou, esse conteúdo dela, então o conteúdo da membrana quebrada sai. Tudo bem? E aí, o que a gente tem chamado de inflamação. Então, Max, isso aí que eu posso ver em imunologia? Exatamente. Então, é um processo de inflamação. Inchou, danificou, ou seja, quando se inchou, danificou as mitocôndrias. A mitocôndria, por conta desse inchaço, vai se romper, ela vai se quebrar. E quando ela quebra, o que está dentro dela vai sair para o exterior. Saiu para o exterior, expôs alguma outra coisa, é a chamada inflamação. Tudo bem? Então, você pode dizer que a célula aqui na necrose, ela se explota. Esse é o tipo de palavra que você tem que saber para o seu exemplo. Tá bom?
Então, a apoptose a gente pode dizer que é uma morte mais limpa e a necrose é uma morte mais suja. Tudo bem? Então, de certa forma, eu quero que vocês lembrem. Eu posso dizer outras coisas que são importantes. Bom, eu acho que da primeira parte é isso que eu quero que vocês saibam, tá? Então, a definição. E na segunda parte a gente vai falar os tipos que a gente vai ter. Só um minuto.